Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Título 6. Da formação, da suspensão e da extinção do processo. Capítulo 1. Da formação do processo. Artigo 262. O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Artigo 263. Considera-se proposta a ação, tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz, ou simplesmente distribuída, onde houver mais de uma vara. A propositura da ação, todavia, só produz, quanto ao réu, os efeitos mencionados no artigo 219 depois que for validamente citado. Artigo 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei. Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será permitida após o saneamento do processo. Capítulo 2. Da suspensão do processo. Artigo 265. Suspende-se o processo. 1. Pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. 2. Pela convenção das partes. Vide Lei nº 11.481, de 2007. 3. Quando for posta a exceção de incompetência do juízo, da Câmara ou do Tribunal, bem como de suspeição ou impedimento do juiz. 4. Quando a sentença de mérito, alínea A, depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Alínea B. Não puder ser proferida senão depois de verificado determinado fato, ou de produzida certa prova, requisitada a outro juízo. Alínea C. Tiver por pressuposto o julgamento de questão de Estado, requerido como declaração incidente. 5. Por motivo de força maior. 6. Nos demais casos, que este Código regula. Parágrafo 1º. No caso de morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, ou de seu representante legal, provado o falecimento ou a incapacidade, o juiz suspenderá o processo, salvo se já tiver iniciado a audiência de instrução e julgamento. Caso em que, alínea A, o advogado continuará no processo até o encerramento da audiência. Alínea B. O processo só se suspenderá a partir da publicação da sentença ou do acórdão. Parágrafo 2º. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz marcará, a fim de que a parte constitua novo mandatário, o prazo de 20 dias, fim do qual extinguirá o processo sem julgamento do mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou mandará prosseguir no processo, à revelia do réu, tendo falecido o advogado deste. Parágrafo 3º. A suspensão do processo por convenção das partes, de que trata o NUIO, nunca poderá exceder 6 meses. Fim do prazo. O escrivão fará os autos conclusos ao juiz, que ordenará o prosseguimento do processo. Parágrafo 4º. No caso do número 3, a exceção, em primeiro grau da jurisdição, será processada na forma do disposto neste livro, título 8 capítulo 2, seção 3. E, no tribunal, consoante lhe estabelecer o regimento interno. Parágrafo 5º. Nos casos enumerados nas letras A, B e C do número 4, o período de suspensão nunca poderá exceder um ano. Findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no processo. Artigo 266. Durante a suspensão é defeso praticar qualquer ato processual. Poderá o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável. Capítulo 3. Da extinção do processo. Artigo 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito,
1. Quando o juiz indeferir a petição inicial. 2. Quando ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. 3. Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. 4. Quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada. 6. Quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual. 7. Pela convenção de arbitragem. Quando o autor desistir da ação. 9. Quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal. 10. Quando ocorrer confusão entre autor e réu. 11. Nos demais casos prescritos neste Código. Parágrafo 1º. O juiz ordenará, nos casos dos números 2 e o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 horas. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, quanto ao no 2, as partes pagarão proporcionalmente as custas e, quanto ao no 3, o autor será condenado ao pagamento das despesas e honorários de advogado. Artigo 28. Parágrafo 3º. O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos números 4, 5 e 6. Todavia, o réu quer não alegar, na primeira oportunidade em que lhe caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento. Parágrafo 4º. Depois de decorrido prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Artigo 268. Salvo o disposto no artigo 267, 5, a extinção do processo não obsta a que o autor intente de novo a ação. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. Parágrafo único. Se o autor der causa, por 3 vezes, a extinção do processo pelo fundamento previsto no número 3 do artigo anterior, não poderá intentar nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Artigo 269. Haverá resolução de mérito. 1. Quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor. 2. Quando o réu reconhecer a procedência do pedido. 3. Quando as partes transigirem. 4. Quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição. 5. Quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação. Título 7. Do processo e do procedimento. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 270. Este Código regula o processo de conhecimento, livro alínea, e de execução, livro 2, cautelar, livro 3, e os procedimentos especiais, livro 4. Artigo 271. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei especial. Artigo 272. O procedimento comum é ordinário ou sumário. Parágrafo único. O procedimento especial e o procedimento sumário regem-se pelas disposições que lhes são próprias, aplicando-se-lhes, subsidiariamente, as disposições gerais do procedimento ordinário. Artigo 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e 1. Haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou 2. Fique caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Parágrafo 1º. Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu convencimento.
Parágrafo 2º, não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Parágrafo 3º, a efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as normas previstas nos artigos 588, 461, parágrafos 4º e 5º, e 461-A. Parágrafo 4º, a tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. Parágrafo 5º, concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final julgamento. Parágrafo 6º, a tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso. Parágrafo 7º, se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado. Capítulo 2. Do procedimento ordinário. Artigo 274. O procedimento ordinário reger-se-á segundo as disposições dos livros 1 e 2 deste Código. Capítulo 3. Do procedimento sumário. Artigo 275. Observar-se-á o procedimento sumário. Inciso 1. Nas causas cujo valor não exceda a 60 vezes o valor do salário mínimo. Inciso 2. Nas causas, qualquer que seja o valor. Alínea A. De arrendamento rural e de parceria agrícola. Alínea B. De cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio. Alínea C. De ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico. Alínea D. De ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre. Alínea E. De cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados os casos de processo de execução. Alínea F. De cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial. Alínea G. Que versem sobre revogação de doação. Alínea H. Nos demais casos previstos em lei. Parágrafo único. Este procedimento não será observado nas ações relativas ao Estado e à capacidade das pessoas. Artigo 276. Na petição inicial, o autor apresentará o rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará quesitos, podendo indicar assistente técnico. Artigo 277. O juiz designará a audiência de conciliação a ser realizada no prazo de 30 dias, citando-se o réu com a antecedência mínima de 10 dias e sob a advertência prevista no parágrafo 2º deste artigo, determinando o comparecimento das partes. Sendo ré a fazenda pública, os prazos contar-se-ão em dobro. Parágrafo 1º. A conciliação será reduzida a termo e homologada por sentença, podendo o juiz ser auxiliado por conciliador. Parágrafo 2º. Deixando injustificadamente o réu de comparecer à audiência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, artigo 319, salvo se o contrário resultar da prova dos autos, proferido o juiz, desde logo, a sentença. Parágrafo 3º. As partes comparecerão pessoalmente à audiência, podendo fazer-se representar por preposto com poderes para transigir. Parágrafo 4º. O juiz, na audiência, decidirá de plano a impugnação ao valor da causa ou a controvérsia sobre a natureza da demanda, determinando, se for o caso, a conversão do procedimento sumário em ordinário. Parágrafo 5º. A conversão também ocorrerá quando houver necessidade de prova técnica de maior complexidade. Artigo 278. Não obtida a conciliação, oferecerá o réu, na própria audiência, resposta escrita oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico.
Parágrafo 1º. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos referidos na inicial. Parágrafo 2º. Havendo necessidade de produção de prova oral e não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 329 e 330, 1 e 2, será designada a audiência de instrução e julgamento para data próxima, não excedente de 30 dias, salvo se houver determinação de perícia. Artigo 279. Os atos probatórios realizados em audiência poderão ser documentados mediante taquigrafia, estenotipia ou outro método hábil de documentação, fazendo-se a respectiva transcrição se a determinar o juiz. Parágrafo único. Nas comarcas ou varas em que não for possível a taquigrafia, a estenotipia ou outro método de documentação, os depoimentos serão reduzidos a termo, do qual constará apenas o essencial. Artigo 280. No procedimento sumário não são admissíveis a ação declaratória incidental e a intervenção de terceiros, salvo a assistência, o recurso de terceiro prejudicado e a intervenção fundada em contrato de seguro. Artigo 281. Findos a instrução e os debates orais, o juiz proferirá a sentença na própria audiência ou no prazo de 10 dias.